essas pessoas já são protagonistas das construções diárias de solução. Então é fundamental que exista essa troca. Tudo caminha para uma maior consciência política. A tecnologia ela não está ligada a um fio de computador ou a um aparelho. A história ela é para além da racionalidade ocidental. GCD é uma sigla para Geração Cidadã de Dados. A geração cidadã de dados é um conjunto de técnicas, conjunto de metodologias, que pensa formas de levantamento de dados, de análise de dados e de comunicação desses dados, pensando protagonismo local, porque as pessoas que são afetadas por aquele problema, a comunidade que é afetada por aquele problema, é esse grupo que vai estar no protagonismo desses processos de coleta, análise e divulgação desses dados. Ela está pensando o protagonismo local e um protagonismo local que está pensando essa transformação social, que são soluções de problemas locais. Não existe solução sem um diagnóstico correto. E aí a GCD é fundamental para a gente realizar esse diagnóstico de forma correta, de forma ligada com a realidade das pessoas e principalmente de forma que seja vinculada com um interesse e uma perspectiva local. Os dados, eles têm uma potencialidade muito grande. Então, a gente pode utilizar o tratamento de dados para resolver problemas comunitários, como, por exemplo, por meio das pesquisas. Eventualmente, são coletados dados de renda, dados de empregabilidade, condição habitacional, e por meio da aglutinação dessas informações, é possível transformar em algo benéfico para aquela comunidade e elaborar até mesmo uma política pública eficiente para isso. Submeter essa pesquisa para essa finalidade. A GCD ela é uma ferramenta justamente de aproximação dos problemas comunitários dos dados, então a gente utiliza os dados para entender e mapear as situações que afligem essas pessoas. A gente percebe justamente que esse mapeamento, esse tratamento e, o mais importante, essa transparência com os cidadãos da sua realidade através dos dados pode favorecer a construção de políticas públicas, por exemplo. Tudo caminha para uma maior consciência política. A gente já conseguiu provar no Brasil que os dados de populações marginalizadas, elas têm uma qualidade inferior dos dados do grupo mais elitizado da sociedade. Quando a gente pensa na qualidade de bases de dados de pessoas que moram em regiões ricas, que têm conectividade garantida, que têm um atendimento mais humanizado, a gente tem todo um sistema, um ecossistema que garante com que os dados daquela população reflitam com mais fidedignidade a realidade da vida delas. Quando a gente está falando de grupos marginalizados da sociedade, todo esse processo ele tem muito ruído. Seja porque a própria pessoa está numa fase ou num estado de vulnerabilidade onde ela própria não consegue ceder e informar com tanta qualidade, ou porque a estrutura do sistema olha essa pessoa como uma não pessoa. Então existem muitos mal preenchimentos, muitos protocolos que às vezes quebram, muita ausência de dados. E aí eu acho que a geração cidadã de dados ela entra para preencher esse vazio. Então esse dado que é gerado de forma cidadão, ele é melhor, ele tem mais qualidade, ele tem mais cuidado do que o dado comum. A geração cidadã de dados possibilita melhores decisões. Há uma preponderância do discurso matemático, né? E de você conseguir mostrar em números. Mas o que nós vemos quando a própria cidadania conta a sua história é que a história ela é para além da racionalidade ocidental, muitas vezes, ou além dessa racionalidade matemática. Tudo que tem a ver com titularidade da terra quilombola parte da própria população produzindo dados. Quando a comunidade consegue pensar, olha, essa comunidade aqui nasce com o rio e as fronteiras deles estão delimitadas por determinada montanha ou contam sua história a partir das vivências, né? E isso tem sido muito importante para a comunidade quilombola conseguir se identificar novamente como quilombolas e resgatar sua história como quilombolas, mas também pleitar
frente ao Estado qual que é seu território e garantir a própria titularidade coletiva da terra. Acesso à eletricidade, ou acesso à internet, ou aqueduto, né? Você vai ter também isso se tornando visível através dos dados. Mas o que para mim talvez seja mais valioso é pensar como a própria comunidade consegue contar sua própria história a partir dos dados que para si são relevantes. Existem dados produzidos de milhares de formas por diferentes atores, mas os dados que são produzidos de forma local, com enraizamento local, eles são produzidos a partir da perspectiva de quem vive e de quem passa por aquelas dinâmicas que a gente está tentando levantar essa informação, né? Eu acho que tem um processo aí muito rico de fazer pesquisa ou de fazer levantamento de dados com a perspectiva da GCD, que a gente está mobilizando aquele território. Então, as pessoas que estão envolvidas no projeto, elas não vão ser só simples operadores de uma pesquisa. Elas não vão só levar um questionário, bater na porta de alguém e responder de forma, alienada, né? Essas pessoas vão fazer parte do processo de construção do formulário, essas pessoas vão fazer parte do processo de discussão daquele roteiro de entrevista. Então, no processo, né, de construção de uma pesquisa, no processo de estudo sobre aquele tema, a gente já está, em alguma medida, contribuindo para uma solução, que é mobilização comunitária, que são as pessoas que moram ali, que entendem aquele contexto, né, que entendem aquele problema, que vão poder dizer, né, ou propor e contribuir para as soluções, né, que ali existem, porque na verdade essas pessoas já são protagonistas das construções diárias de solução. GCD, em última instância, é um processo de participação política também, então é uma ferramenta de fortalecimento da democracia. A tecnologia ela não está ligada a um fio de computador ou a um aparelho. A tecnologia ela é um modo de fazer. E ela é um modo de fazer as coisas de uma forma melhor. Porque quando a gente pensa nessa tecnologia que é a computacional, do software, do hardware, a gente está sempre pensando em uma maneira de fazer mais fácil e mais rápida, mais barata. Então não importa a qualidade, eu só quero que vambora, que aconteça. Quando a gente pensa a tecnologia fora desse âmbito e simplesmente uma tecnologia como um modo de fazer, a gente está falando de um modo de fazer que melhore. Então, se a gente tenta cortar um pão com uma faca de cortar carne, você vai conseguir, mas essa é a pior tecnologia para você cortar um pão. Se você pega uma faca serrada, essa é a melhor tecnologia para você cortar o pão. Então, veja, a gente tem duas tecnologias, as duas cortam, mas tem uma que é melhor de fazer. E tecnologia tem a ver com isso, com um modo melhor de fazer as coisas. A GCD, ela para e olha como as coisas têm sido feitas, quais dados têm sido coletados de mim, das pessoas próximas de mim, e principalmente como que esses dados estão sendo coletados, armazenados e utilizados. E a GCD então para e reflete um pouco assim, mas por que está sendo feito de uma forma tão bruta ou tão agressiva? Ou por que tem sido feito de uma forma que eu sequer participo, tão longe da minha realidade? E a GCD reflete que qual que é a melhor forma da gente fazer isso? É por WhatsApp? Talvez. É por um e-mail? Pode ser também. É no boca a boca? É anotando num caderninho? E o que eu vou perguntar dessa pessoa? Como que eu pergunto dela? E depois disso, como que eu garanto que tudo isso que eu coletei fique de uma forma segura e que signifique segurança para a gente que está envolvido? Para que, quando a gente for começar a utilizar esse dado para o que quer que a gente tenha se proposto, a gente consiga o melhor resultado. Então a GCD, eu acho que ela entra muito nessa perspectiva de que existem muitas tecnologias, mas a melhor tecnologia é aquela que a gente cria para o nosso objetivo, e não a tecnologia que uma outra pessoa chegou e disse assim, use isso aqui para mim. É fundamental a gente entender que quando a gente trabalha com GCD, quando a gente trabalha com populações vulneráveis, é que a gente tem que ter um compromisso ético fundamental, né, com as populações que estão engajando nos processos de geração cidadã de dados com a gente. Porque isso tem um problema de confiança com essa comunidade, mas isso tem um problema também com contribuir com uma condição que vai piorar a vida dessas pessoas. O objetivo da GCD não é produzir pesquisa, não é produzir relatórios que vão ser engavetados, né? Não é produzir pesquisa
pela pura e simples produção de conhecimento, né, para colocar um tijolinho lá no grande muro do conhecimento. Nosso objetivo primordial é esse uso de informações para o benefício do território da comunidade. Eu acho que é muito importante essa coleta de dados pelas próprias comunidades em um nível comunitário, porque, de certa forma, isso expressa o direito da própria comunidade de tornar visível os problemas que para eles são relevantes, estabelecer o que é relevante de ser contado e isso ser estabelecido desde a própria base, não de cima para baixo, né? E com um outro olhar também, porque a gente tem muito olhar sobre a comunidade, que é um olhar que criminaliza a comunidade, né? E aí a coleta de dados muitas vezes está orientada por esse olhar de tentar identificar situações de conflito com a lei ou de tentar vigiar sujeitos que são considerados perigosos, né? Por exemplo, quando Paulo Freire ele começa a falar da forma de você dialogar com as pessoas do campo, ele diz assim, cara, eu não tenho a minha técnica não é suficiente. Tal qual a técnica do campo também não é suficiente para letrar as pessoas e ensiná-las a ler. A gente tem que juntar, porque senão não vai dar em nada. E esse processo promove literalmente um desenvolvimento digital, uma cidadania digital em quem está envolvido. Porque todo mundo começa a compreender que, assim, é por isso, então, que eu tenho que identificar dessa forma. Ah, agora eu entendi o porquê que um questionário pode ser armazenado aqui e não aqui. Todo mundo vai criando uma cidadania digital. E isso é muito benéfico. Porque todo mundo começa a ficar mais ligado nesse processo de dado, começa a ter uma visão crítica de pesquisa. A GCD permite essa consciência educacional, política, de lugar, e permite também essa proximidade com o que pode mudar na sua vida. Construir agendas locais, construir priorizações. E a grande potência da GCD é envolver, tanto quanto possível, as pessoas em todos os processos da cadeia de produção e de comunicação desses dados. Trazendo essas problemáticas, políticas públicas são criadas de forma a deixar evidente as dores daquela população, daquela comunidade. Então é fundamental que exista essa troca e esse estímulo também da produção de conhecimento científico pela comunidade e valorização dos saberes comunitários.